Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães, Fábio Camargo, auditor Tiago Álvares Pedroso, procurador do Ministério Público de Contas, Eliseu Moraes Correia, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Em férias, auditor Tiago Barbosa. Submeto a ata número 24, de 6 de julho, para homologação. Está aprovado. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, apenas para solicitar a inclusão em mesa, processo 500.393.16, certidão liberatória. Eu também observo que a presença aqui do advogado Luiz Eduardo Petinin para falar no processo 280.744.14, que é da minha relatoria e trata da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Eu apenas faço a comunicação e faço também ao doutor Luiz Eduardo a observação de que, com a juntada de extensa documentação, eu estou retirando o processo de pauta. E agradeço a presença de Vossa Excelência, que, na oportunidade, querendo, poderá se manifestar em sustentação oral, como se manifestará, com certeza, nos autos e na documentação acostada. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes da Segunda Câmara, inicio a pauta por processo de prestação de contas e transferência, número 805.963/2012, município de Curitiba, repasse feito à PM, Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Parigô de Souza, Diretoria da Análise de Transferência e Ministério Público manifesto pela regularidade com ressalvas e recomendações. Esta também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade com recomendações. Está em discussão, aprovado. 119.353/2013, um repasse feito pela Secretaria de Estado de Educação a Associação do Deficiente Motor de Curitiba, Diretoria de Análise de Transferência e Ministério Público de Contas manifesto pela regularidade com ressalvas e recomendações. Trata-se do lote City, essa também é a proposta de voto por regularidade com recomendações. Está em discussão, aprovado. Na sequência, tem uma série de processos de admissão de pessoal, são 20 processos, todos podem ter algumas particularidades, se é por prazo determinado ou indeterminado, mas todos referem-se à mesma situação da instrução normativa 11706, que foi objeto de um procedimento específico e aprovado por essa Corte, que estabeleceu algumas condições para a legalidade de registro, como, por exemplo, no artigo 6º, com mais de 5 anos de tramitação na Corte, ou da realização do certame, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, proteção da confiança e da razoável duração do processo. Casos em que, não havendo indícios de irregularidades graves ou de má-fé do servidor admitido já no processo, estaríamos pela legalidade e registro. Também, no outro caso de protocolos com admissão de pessoal por contrato por prazo determinado, o artigo 7º da referida instrução, autoriza o registro nessas mesmas condições de boa-fé e ausência de irregularidades graves, quando já expirado o prazo contratual do teste seletivo. Em todos esses processos, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal manifesta pela legalidade e registro. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, em todos os processos, com a mesma fundamentação, entendeu que há necessidade de enfrentamento de mérito, não concordando com as condições colocadas na instrução normativa, ou, e aí, se ultrapassada rejeitado o pedido de reinstrução processual,
opina pela negativa de registro, tendo em vista que não há o exame detalhado e aprofundado, segundo o Ministério Público, das condições das admissões de pessoal. Fiz um voto em todos os processos padrões, como disse, apenas em 2 ou 3 é prazo determinado, outros são processos de cargos efetivos, né, concursos públicos, na qual faço uma breve motivação em relação à aprovação da instrução normativa, e aí o doutor Eliseu, que também é um defensor dos princípios institucionais do Ministério Público, entendo, neste caso, o princípio da unidade ministerial, que, embora não se manifestando previamente no projeto de instrução normativa, na sessão plenária que discutiu, apresentou as suas argumentações e foram rejeitados pelo Tribunal Pleno. Então, este é o relatório nesses processos, representando 51, 39, 47, 04, 434, 379, 09, 379, 459, 2010, 384, 371, 2010, 270, 408, 882, 544, 590 e 639, 558 de 2010, 175, 474 de 2011, 718, 150 de 2013, 110, 881 de 2014, 101, 186 de 2014, 117, 12, 27 de 2014, 169, 456 de 2015, 300, 854, 494, 462, 658, 090, 831, 590, 866, 394 e 986, 039, esses últimos de 2015. Se necessário, farei um relato particular, mas acho que o interessante a ser discutido nesse processo é o parecer ministerial em relação à posição adotada nos procedimentos. Como disse, os detalhes são prazo determinado, concurso efetivo, uns também traçam de admissões complementares, são algumas particularidades só, mas a oposição, o que se discute hoje, nesse processo como prejudicial de mérito, é o parecer ministerial pela reinstrução dos processos, entendendo pela ilegalidade da instrução normativa 117 e 06. Acrescento ainda, senhor presidente, senhor procurador, que fiz uma análise da instrução normativa também, e se analisarmos todas as questões tratadas, os princípios que foram tratados no artigo 6º e artigo 7º, nós temos sistematicamente na Câmara e no Pleno optado pelo registro, né, em função do prazo, da boa-fé. Quer dizer, as características presentes nos procedimentos, se desmembrados e reinstruídos todos, o voto, salvo o melhor juízo, inevitavelmente seria pelo registro. Então, é apenas essa complementação que faço e coloco à discussão as propostas de voto desses 20 protocolados, senhor presidente. Está em discussão. Senhor procurador Eliseu Corrêa. Senhor presidente, conselheiro Nestor Batista, conselheiro relator, Fernando Augusto Melo Guimarães, conselheiro Fábio Camargo, conselheiro substituto Tiago Peixoto, Pedroso, desculpa. Temos que acostumar com o doutor Tiago, né? Agora tem 2 Tiagos aqui, né? Senhora secretária, senhoras e senhores funcionários. Na verdade, como disse o conselheiro relator, há uma divergência do ponto de vista do Ministério Público em relação a essa instrução normativa 117/16. Não é que o Ministério Público se oponha à celeridade processual que deve ocorrer, né, em se tratando de matéria de competência do tribunal, né. O que nós sentimos é que há outras formas de se alcançar a efetividade nas ações do tribunal, nas ações de controle, e não simplesmente diminuir o escopo de exame, de análise, reduzindo-se aí a 2, 3 elementos, e, com base nesses elementos, proceder ao registro, né, desses atos de admissão. Nós sabemos que, hoje, a despesa pública na área de pessoal é a mais significativa, né? Inclusive, quando os estados e municípios deixam de focar a sua preocupação
nessas admissões de pessoal e, posteriormente, evidentemente, nas aposentadorias, sem um plano de cargos e salários condizentes com a realidade do município, realmente a tendência é uma desorganização, e cuja desorganização vai propiciar uma completa falta de controle, inclusive financeiro, dos municípios. Não são poucos os alertas que têm sido emitidos nessa casa, dando conta da ultrapassagem dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, de 90%, das despesas com o pessoal. De modo que ou o plano constitucional está equivocado, né, e eu acredito que não seja assim, ou as organizações, o Estado, os municípios e seus entes da administração indireta que estão desorganizados, sem planejamento e, portanto, acabam por desaguar nesta celeuma, né? Hoje, o grande exemplo no Brasil é o Rio de Janeiro, né? Sequer tem recursos para o pagamento da folha dos seus funcionários. O que gerou isso tudo, né? Uma falta de controle, provavelmente, né, no estabelecimento de um plano condizente com a realidade do Estado, e muitos municípios se encontram nessa situação, de modo que nos preocupa sobremaneira essa visão geral, né? A Constituição estabeleceu uma competência aos tribunais de contas de apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, né, salvo os cargos comissionados, para fins de registro. Quanto aos cargos comissionados, nós já temos jurisprudência, né, tentando limitar, né, seja por percentuais, principalmente em instituições como os legislativos, né, fazer uma limitação percentual de correspondência com os cargos efetivos. Agora, com relação ao Poder Executivo, onde praticamente toda a matéria de ação dos órgãos estatais ela se concentra, esses elementos voltados à fixação de limites, ele tem se tornado até quase que intangível. E o controle do Tribunal de Contas com relação a isso se dá justamente com relação à aferição das funções, né? Se trata de direção, de chefia ou de assessoramento, que são os elementos autorizatórios constitucionais com relação a esses cargos. E com relação aos cargos efetivos, né, há uma preocupação, evidentemente, nessa ação de controle dos tribunais de contas, para se garantir, né, que aqueles que sejam admitidos sejam os melhores, né, e os melhores, de acordo com o princípio republicano, e a nossa Constituição é uma Constituição republicana, não é monárquica, né? A administração pública brasileira não escolhe os seus servidores porque são amigos do rei, ou pelo menos não deveriam, né? E sim pelo mérito. E o mérito se dá exatamente na aferição por concurso público, né? E de provas de títulos, quando for o caso, para essas admissões. E, nesse sentido, evidente que, como disse o conselheiro Fernando, a maioria dos processos podem estar sendo registrados, mas muitos deles há impugnações desde a escolha da instituição que vai ser responsável pelos concursos públicos, não é? E também de eventuais manobras que são feitas, e são vários os casos que o tribunal tem detectado, de artimanhas, artifícios, visando justamente ludibriar a regra da escolha do melhor para a administração pública. E nós sabemos o quão importante é que os melhores qualificados sejam
aqueles que entram na administração pública, e isso se verifica justamente com o trabalho desenvolvido por esses técnicos, justamente quando prestam municípios, órgãos da administração estadual e governo do Estado, quando prestam as suas contas, né? A solidez das informações, necessário exame, o controle interno, são elementos muito importantes para serem delegados, né, a pessoas que não são os melhor qualificados. E quando é que o tribunal tem a oportunidade de examinar esses melhor qualificados para o exercício da função pública? É justamente no exame das admissões de pessoal, não é? Então, em primeiro lugar, me parece que o tribunal está, não totalmente, né, mas ele está, de uma certa forma, deixando de lado uma competência constitucional que lhe é própria, devida e indispensável, não é? Quando o tribunal diz que só vai examinar 1, 2, 3 ou 4 aspectos, não é? E que vai deixar de examinar outros em razão de decurso de prazo, de tempo de 5 anos, ou porque o efeito financeiro, por exemplo, nos casos das contratações por prazo determinado já se esgotaram, já se exauriram, há uma decadência, não é? do exercício do direito de controle, de uma competência constitucional de controle, não é? Então, essa instrução normativa, embora tenha sido aprovada pelo Pleno, ela pode e deve ser discutida e rediscutida neste viés, né? Qual é o papel do Tribunal de Contas em relação a essas admissões, não é? Vamos registrar por registrar ou vamos registrar porque, efetivamente, essas admissões espelham um exercício de escolha da pessoa mais qualificada para a função pública. Então, nesse viés, né, nós não encontramos, nem na lei orgânica, nem no regimento interno, um respaldo para a diminuição dos elementos necessários a esse tipo de verificação. Então, a instrução normativa ela deixa de ser um elemento de execução, que este é o papel da instrução normativa, né, dar executoriedade às normas legais e regimentais do Tribunal de Contas para ser um regulamento autônomo, né, e que diminui claramente as competências do tribunal. E como regulamento autônomo, né, essa diminuição dessa competência efetivamente não tem lugar na dicção constitucional. Apreciação da legalidade para fins de registro. E quando se diz apreciação da legalidade, não há restrição com relação ao prazo de 5 anos, não há restrição com relação ao efeito financeiro, mas sim a aferição da legalidade como um todo, desde a escolha da instituição que vai realizar o concurso até o elemento de convocação, né, e demonstração da aptidão daquele que é chamado e nomeado para exercer a função pública. Então, nesse aspecto, nós entendemos que essa instrução normativa 117, ela extravasa, né? Extravasa o âmbito de competência que é atribuído, no caso, a um órgão, né? No caso, a presidência do Tribunal de Contas, que foi quem determinou este escopo reduzido, né? E porque ele coarta, né, uma função extremamente importante dos tribunais de contas, né? Ainda com relação a esta instrução normativa, é preciso dizer que ela vincula a unidade técnica, vincula a intervenção ministerial e vincula a própria atuação do relator, né? Fico me perguntando, e se o relator não concordar com essa instrução normativa? Qual é a independência que tem o relator em relação à sua ação
né, livre e autônoma em ampliar o foco do exame dessas admissões de pessoal e submeter ao órgão julgador, neste caso aqui a nossa segunda Câmara, né, para avaliar se é possível ou não é possível o registro. Da mesma forma, limitar a atuação ministerial fere a independência, né, do Ministério Público. O Ministério Público entende que, para um exame adequado da legalidade, há outros aspectos, né, que não esse escopo reduzido para o exame da legalidade. Com relação à prescrição, né, esse é um dos elementos também importantes dentro do exame. Está se alegando que, decorridos 5 anos, né, então, em face disso, se invoca a segurança jurídica, se invoca a proteção da confiança, se invoca a boa-fé objetiva, né, e a razoável duração do processo para simplesmente carimbar-se, né, está registrado, né, o que não é verdade. Né. Primeiro porque a proteção da confiança é um princípio derivado da segurança jurídica, e a segurança jurídica é um princípio que é derivado da própria legalidade. Né? É estar conforme a lei que vai propiciar segurança jurídica, não o contrário. Né? Se o ato é ilegal, é nulo. E se é nulo, produz efeito nenhum. Né? Nós temos vários súmulas de jurisprudência, Pretório Excelso, nesse sentido. O que, na verdade, o prazo de 5 anos vai importar, tanto na aposentadoria, as pensões, como nas admissões de pessoal, é que, para o julgamento, em caso de indicação para o não registro, né, negativo de registro, os implicados sejam chamados aos autos. Essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, em momento algum, disse que, decorridos 5 anos dentro do Tribunal de Contas, o processo, o tribunal decai na sua competência de exercer o controle externo. Né? Seria compulsório o registro. Não, não é assim que o Supremo diz. O que o Supremo diz é assim, nestes casos, decorridos mais de 5 anos, a parte interessada tem que ser chamada aos autos. Né? A ela deve ser dirigido o princípio do contraditório e da ampla defesa para o devido processo legal. Então, não se pode simplesmente arguir vagamente esses princípios de segurança jurídica, né, de boa-fé, a boa-fé aqui objetiva, né, de proteção de confiança e razoável duração do processo. Quanto me preocupa exatamente essa questão da razoável duração do processo. Por quê? Na gestão de Vossa Excelência, conselheiro Fernando, havia já um estoque de processos nessa mesma diretoria, e em outras também, mas qual foi a solução? Foi um processo de planejamento e de estabelecimento de certas diretrizes, né, que inclusive o Ministério Público se dispôs a acompanhar e a proceder em conjunto com a Casa, né, para que os processos fossem a um prazo razoável, né, resolvidos. E fizemos até termos de acordo, né, com as diretorias, especialmente com a DICAP, né, fizemos várias interlocuções e chegamos a um bom senso de fazer tramitar os processos. Agora, me parece que o problema não é só, né, de boa vontade da diretoria ou do próprio Ministério Público, é o volume de processos. Né? O volume de processos de admissão de pessoal, de aposentadorias, reformas, reservas remuneradas e pensões, ele é extremamente alto, né, e razão pela qual, desde sempre, me parece, o tribunal deveria ter um planejamento para que esses processos fossem adequadamente instruídos, né, para fins de decisão. Não sendo, por exemplo, a DICAP, né, devidamente aparelhada, estruturada, né,
para proceder a esse volume, que chega, me parece, à metade dos processos do tribunal, evidentemente que vai haver acúmulo. E o acúmulo vai ser permanente. Não, mas agora tem o SIAP, tudo exame eletrônico, né? Vamos ver, né? Porque também antes da entrada do SINAP, né? Havia essa perspectiva também de um exame mais célere, mais adequado, e não foi o que aconteceu, né? Os problemas continuaram, estão se perpetuando, e uma forma de dar vazão a esses processos bom, vamos diminuir o escopo. Diminuir o escopo, ver aqui e ali, né, uma certa obediência a determinadas regras, e então ficamos por aí, né, vamos registrar os atos. Né. Não é este o foco do Ministério Público. O Ministério Público entende que o Tribunal de Contas, quando decide pela legalidade e consequente registro, ele examinou em toda a essência, em toda a sua plenitude, a competência constitucional que lhe é deferida. Né? Outra coisa que nos parece importante, não sei qual desses processos envolve a questão da perda de objeto, né? Porque o prazo do contrato já se exauriu, e eu me deparei com alguns processos no meu gabinete, né, de processos que findaram agora, em março deste ano, né? E já estão sendo instruídos com base nessa tese. Né? Mas, primeiro, é preciso saber, a lei que cria as condições para a contratação por prazo determinado, ela foi editada no município? Né? Em que casos a lei autoriza? E se esses casos que a lei local autoriza estão conformes ao disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, né? É preciso saber, é preciso aferir. Né? E simplesmente dizer, não, o contrato foi por prazo determinado, 1 ano, se esgotou, né? Não há mais o que se fazer, então vamos registrá-lo. Não. Se a contratação foi irregular, né? Há consequências, principalmente com relação ao gestor, que determinou essa contratação contrariamente ao disposto na lei, né? Ou com base numa lei inconstitucional. Né? Os serviços foram realmente executados? Né? O que está ali no processo espelha realmente que houve uma atividade por parte do servidor, ou ele simplesmente foi contratado por prazo determinado para inglês ver? Né? Vou usar uma expressão popular. Né? E nós nos deparamos com alguns casos em que isso já ocorreu, né? E ainda ocorre com relação a cargos comissionados. Quando há subterfúgios. Né? E vejam, o que o tribunal está passando para o jurisdicionado, o nosso administrado, não é? Com essas normas aqui que são limitadoras do exercício da sua própria competência. O jurisdicionado vai dizer, bom, vamos deixar esgotar o prazo do contrato e está tudo bem. Né? O tribunal não vai, de forma nenhuma, com base nessa instrução normativa, me punir. Essa mensagem que nós estamos passando para o jurisdicionado. Isso preocupa ainda mais, né? Porque na terra do jeitinho, né? O Brasil é a terra do jeitinho, com todos os atos de controle. Os controles mais, né, complexos, que às vezes são elaborados para fins de diminuir, ou quando não erradicar determinadas práticas, né, nós estamos aqui fazendo o contrário, nós estamos facilitando os espertinhos de plantão para agir fora da lei. Não é? Então, em resumo, né, o que nós gostaríamos de advogar aqui é uma celeridade processual adequada, mas com outros tipos de ação. Né? Por que não fazer um mutirão? Né? Na época de Vossa Excelência, foi autorizado, inclusive, o trabalho remoto, né? Que agilizou bastante o volume de processos examinados. Quer dizer, há várias formas de se alcançar
a celeridade, mas ela ao lado da eficiência, né? Sempre trabalhando pela eficiência, não pela ineficiência no caso do exame. Por isso que nós divulgamos, em última análise, que o processo retorne para a diretoria, para que ela faça, então, e com base, quem sabe, em outros elementos que permitam essa razoável duração do processo e a celeridade que se espera, né, que sejam examinados esses processos visando cumprir a regra constitucional, né. É claro que se não houver eco, né, se propõe a negativa de registro, até numa das conversas que tivemos lá no Ministério Público, disse, olha, vamos negar o registro por um problema interno da casa. Não é porque o município, eventualmente, tenha deixado de juntar a documentação, é que essa documentação não foi devidamente examinada. Então, o que o contratado, o nomeado, o admitido, né, vai pensar, né, quando vê assim, negativa de registro, proposição do Ministério Público, né, é uma assertiva bastante grave. Agora, não é com relação ao município que ele pode ter preenchido todos os elementos, né? Agora, se o tribunal não examina, também o Ministério Público não vai fazer o papel de instrução. Se nós tivermos que fazer a instrução dos processos, né, aí nós teremos lá, nós somos hoje em 9 procuradores, fora o procurador-geral são 8. 8 procuradores malucos, né, que vão ter que desenvolver o trabalho que não é próprio. Né? Pois é. Então, é complexo, né, você assumir, né, um papel que não é seu. Né? Nosso papel é verificar justamente essas questões assim, que se sobressaem do exame pontual que é feito pelo órgão instrutivo. Agora, se a casa também nos der condições de instrução, né, com pessoal qualificado, etc., não importa se a diretoria não o faça, mas desde que haja uma estruturação do Ministério Público para promover também a instrução do processo, né, que hoje não é o caso. Né. Com muita dificuldade já temos para a ação já que nos compete. Então, assumir a posição do órgão instrutivo também não é o caso. Então, nesse sentido é que nós rogamos aí, em preliminar, todas as hipóteses aqui, pela reinstrução do processo, para que aqueles elementos da antiga instrução normativa, né, ela seja realizada. Né? Mesmo que aquilo lá não seja o perfeito, mas é o razoável. Né? Então, essa instrução normativa, infelizmente, ela não é razoável, né, sob o ponto de vista desses vários aspectos que já foram aqui mencionados. Daí porque nós propugnamos em preliminar pela devolução do processo à diretoria, agora a coordenadoria, né, de fiscalização dessa pessoal, a COFAP, não é amortecedor, mas... E em caso de não entender, né, por impossibilidade de exame de mérito é que se está negando. Não que seja apontada aqui uma ilegalidade, porque esse papel inicialmente é do setor instrutivo. Obrigado, senhores. A matéria ainda em discussão, retorna a palavra ao senhor relator após a aula magna, belíssima, do professor Eliseu Correia na abertura dos trabalhos. Sim, senhor presidente. Eu até estava comentando aqui com o conselheiro substituto Thiago que é difícil, às vezes, debater com o doutor Eliseu, porque ele tem uma capacidade de articulação, e não estou lhe bajulando, e nem é elogio demais e voto de menos, até porque eu tenho já uma opinião firmada sobre isso, meditei bastante antes de trazer os processos à sessão, mas o doutor Eliseu abordou, eu concordo com Vossa Excelência, em 90% das premissas que foram colocadas.
Eu discordo apenas que essas premissas estejam aplicadas no caso da instrução. E vou tentar explicar, não na ordem lógica que Vossa Excelência apresentou, e sob a advertência do conselheiro presidente já com objetividade. Em primeiro lugar, doutor Eliseu, eu não vejo nenhuma limitação na instrução em impedir a atuação ministerial. Não estou falando de estruturação, isso é outra situação, é outro pressuposto, nem a atuação do relator. Nós temos a livre convicção para a instrução de todos os aspectos do processo. E, em alguns casos, até fazemos. Tem 3 processos, se não me falha a memória, nessa relação, em que o Ministério Público apresentou a sua tese em relação até às universidades, que as contratações temporárias se tornam permanentes, etc. Então, houve, tudo bem, não foi instrução, mas uma tese que se abstraiu do processo. Então, não há limitação. E eu enfrentei isso e esqueci de relatar que, nesses casos, também refutei na motivação a questão das contratações temporárias das universidades. Então, eu não acho que há uma atuação, uma limitação. Se nós temos capacidade operativa para isso, é outra situação. Então, não há, na minha avaliação, também nenhuma limitação à atuação do tribunal. E vou trazer como exemplo aquela instrução normativa da DCM, que um tempos atrás não reduziu o escopo, mas não contemplava terceirizações, etc., onde o Ministério Público tem apresentado suas impugnações. Alguns relatores de ofício têm buscado também informações junto à DCM, reinstruído o processo para reanálise, e refutamos, inclusive, votos meus, quando a DCM, na época, afirmou que não estava no escopo, não emitiu um juízo. Nós trouxemos a plenário, foram daí redeterminada a instrução, quando haviam evidências e motivos apresentados pelas partes ou pelo Ministério Público, para, fora do escopo, analisar aspectos específicos. Acho que já ficou consolidado no Pleno que as instruções normativas, embora sejam determinações de instrução, não impedem a atuação colegiada, nem ministerial, nem do relator. Então, nesse sentido, também não vejo que há uma por ato administrativo, regulamentar, ou infrarregulamentar, porque é uma instrução normativa, não é uma resolução, nenhuma limitação ou abdicação das prerrogativas do Tribunal de Contas. E vou lembrar, doutor, talvez isso eu não tenha relatado, essa instrução com o escopo reduzido, ela tem uma data, um limite temporal. Não é uma norma abstrata para quaisquer processos que venham a ser interpostos ao tribunal. Então, é só esse esclarecimento que faço, porque a impressão que daria, com a sua capacidade de argumentação, é que nós teríamos, para o futuro, aí se incentivar o jeitinho, ou o jeitão, porque hoje em dia no Brasil não se dá mais jeitinho, né? Se dá jeitão para os problemas, que possam ser, incentivar o mau gestor, o agente público mal intencionado. Então, acho que dá para compatibilizar. Vossa Excelência falou bem o volume histórico de processos de atos sujeitos a registro. Como aqui nós temos uma marca, os processos protocolados até a entrada do CIAP, não estou falando, então não existe uma data objetiva. E, como você mencionou, na época do SINAP, o SINAP foi feito um escopo, uma preparação, isso eu dizia sempre no plenário, com o senhor Nestor, tivemos já algumas discussões sobre o escopo da DCM, na época era presidente, lembra, doutor Nestor? Que devia, não devia incluir, eu falava que o SIM-AM estava sendo preparado ao longo dos anos para que fizesse análise eletrônica a cada 2 meses, agora é o PROAR. Então, tudo é uma sequência de sistemas que foram evoluindo e foram se consolidando. Hoje nós temos o SIAP e a análise eletrônica. Então, é um outro cenário, e aí por causa dessa data de corte, justificando a data de corte. Também faço só uma retificação, doutor Eliseu. Você usa o caso da temporariedade, da contratação temporária. Um dos escopos tem a análise da lei. Então, não é uma coisa em aberta, só os pressupostos de boa-fé, segurança jurídica, etc. Então, na contratação temporária, está bem claro que existe a análise da lei que cria os cargos, ou que cria situações de contratações temporárias. Podemos não concordar que o escopo devia ser melhor, concordo, devia ser mais amplo. Nós estamos fazendo agora aqui, sem prejuízo da atuação, a gente também no gabinete, eu analiso algumas situações do protocolo, mas ela não limita, ela não faz uma vinculação ao resultado. É isso que eu queria chegar. A vinculação é para o órgão instrutivo, e não para a deliberação. Então,
E tem o ideal é que nós já tivéssemos feito lá atrás e reduzido todo o estoque. Mas não conseguimos, apesar de todos os esforços e concursos públicos e contratações, etc. Ainda tenho fé nos sistemas que estão sendo hoje implantados, que são somas de erros e acertos de vários sistemas anteriores. Por isso, a data de corte, aqueles processos protocolados ou ingressados até a entrada do SINAP. Ou seja, a partir dali, é outro critério de instrução e não de análise, né? Então, feitas as considerações, senhor presidente, e reformando que algumas questões de mérito que o Ministério Público levantou nas contratações temporárias, se for o caso, eu enumero os processos, foi enfrentado por esse relator, e quando eu falei que todos inevitavelmente poderiam seriam julgados legais, não estamos falando em prescrição, que a prescrição concorda com a excelência, em algumas situações, até hoje tu me bateu, foi com o conselheiro Tiago, quando eu estava firmando o entendimento, o conselheiro Ocanha e o conselheiro Tiago me mandaram uma outra decisão no TCU que mudou toda a orientação que o TCU tinha até aquela data da prescrição quinquenária passou a ser decanal, então, decenal, né? Então, já mudou toda, não estamos falando em prescrição, e sim a aplicação de alguns princípios de boa-fé e segurança jurídica a situações anteriores, não a renúncia ou o impedimento que o tribunal possa atuar nos casos de alguma ilegalidade manifesta, que tem aqui grave irregularidade. Então, há a análise de alguns aspectos. Talvez não o desejável, mas nesse momento entendo com a entrada no nosso sistema que seria o adequado para que até essa equipe que está lá passe a atribuir mais efetivamente, com mais eficácia e tempestividade, a esses processos que estão no SINAP e a sua análise eletrônica. Por essas razões, entendendo a prisão ministerial, mas não aceitando com algumas premissas, que haria inibição, né, e até me comprometo de, eventualmente, falar com o presidente de algumas situações, acesso ao sistema, não sei se o Ministério Público tem acesso ao sistema amplo, algumas situações, acho que poderia colaborar, como nós temos também. Então, de repente, fazer essa aproximação para ter o acesso ao sistema que facilita o trabalho ministerial também, né? Então, com essas questões operacionais que podem ser ajustadas com a administração da casa, eu mantenho a minha proposta de voto, que é rejeitando a preliminar e pela legalidade de voto nesses processos, legalidade de registro, nos processos que eu anunciei, inclusive aquelas questões da contratação temporária, que entendo que seriam razoáveis as contratações por parte das universidades. E acho que tem um município que também tem uma contratação temporária. Está ainda em discussão a matéria. Senhor Procurador. Não vou também extremamente querer impor a opinião do Ministério Público, mas só eu ia fazer uma parte, mas achei melhor deixar a Vossa Excelência concluir ali. A questão do artigo 2º da instrução normativa. Ela diz que nos processos citados no artigo 1º, a análise da unidade técnica, a atuação do relator e a intervenção do Ministério Público observarão disposto nos capítulos seguintes. Quer dizer, há uma imposição aqui. Essa imposição, é claro que é inconstitucional. E Vossa Excelência sabe muito bem que dá independência do julgador. Por isso que eu falei naquele momento que essa instrução ela é inconstitucional. Eu fiz uma interpretação em conformidade à Constituição da instrução normativa, porque é evidente que não pode limitar a atuação. Mais uma outra informação é que estão sendo registrados processos complementares sem que o processo inicial tenha sido julgado. Então, isso está ocorrendo, né? Não sei se a forma de seleção dos processos pela COFAP tem levado isso em consideração, mas o que está acontecendo é que está ocorrendo a distribuição de processos de admissões complementares quando o processo originário, né, que trata de um exame mais detalhado, né, do concurso público, etc., ele não foi ainda examinado, né? E só para também complementar um caso que eu acabei me manifestando, o processo tinha todas as condições para exame, uma admissão complementar. Havia uma informação do setor administrativo da própria COFAP, dizendo que a ordem de classificação estava obedecida, dizendo que
o prazo de validade do concurso estava em vigor no momento da nomeação, né? Então, havia ali as condições, o próprio processo originário trazia os elementos necessários ao exame qualificado, né, de todo o procedimento, e a COFAP simplesmente juntou um parecer daqueles em que se alega segurança jurídica, etc., etc., quando nem era o caso de invocação desse tipo de principiologia, né? Então, o que me preocupa, conselheiro, é justamente que sejam simplesmente juntados nos processos com uma seleção prévia muito perfunctória, sejam juntados aos autos pareceres, arguindo, né, a aplicação desta instrução normativa sem um exame mínimo, né, da questão da legalidade. Mas, enfim, apenas esses dados que eu gostaria de acrescentar. Senhor presidente, enquanto que o doutor Eliseu, ao contrário do que minha mulher acha, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu escutei Vossa Excelência, estava verificando nos votos se tinha algum caso desse que Vossa Excelência citou. Pelo que eu vi rapidamente, não tem. Aí isso Vossa Excelência tem razão. Se existe uma informação de que há... Por isso que eu acho que não há limitação do julgamento e da análise, né? Agora, a limitação do escopo menor, mínimo, ao contrário, eu acho que existe o mínimo, né? Talvez não exista o ideal, se mostra nesse momento razoável pelos motivos que apresentei. Mas vou até verificar essa questão de admissões complementares. A que eu tenho aqui, tenho o processo original julgado. Então, mas acho que a observação é relevante. Errar, o analista, o conselheiro, o procurador, o assessor pode errar, né? Por isso que não deve haver a limitação. Então, nesse sentido, compartilho com a preocupação da Vossa Excelência. Está ainda em discussão a matéria. Conselheiro Fábio Camargo, como se manifesta? Acompanho o relator. Então, está aprovada a proposta do relator e eu reitero os cumprimentos e o nosso respeito ao brilhante professor, procurador Eliseu Corrêa, e também, como disse o conselheiro Fernando, concordo praticamente com 90%, mais para ficar na frente do conselheiro Fernando, com 95% e meio do que Vossa Excelência colocou. Mas, ao mesmo tempo que Vossa Excelência faz essa exposição, o conselheiro Fernando foi muito feliz ao lembrar que nós temos uma data limite, não é? Temos um limitador, uma data de corte, como usou a palavra o conselheiro Fernando Guimarães, e o assustador para quem já administrou a casa é que, por incrível que pareça, ainda temos 20 mil processos em estoque dessa natureza. Então, dentro deste quadro, a discussão é belíssima. O conselheiro Fernando lembrou que muita coisa pode ser discutida e deve ser discutida ainda nessa normativa. Poderíamos até ter discutido no dia 12 de maio, quando em sessão aprovamos, não é? Todos os que participaram daquela sessão, todos nós aprovamos, inclusive com o Ministério Público. Ali já poderíamos ter começado a discussão para melhorar, talvez, esta instrução. Mas está aprovada a matéria com reiterados cumprimentos ao procurador. Para mim não ficar com 95,5, eu vou ficar com 95,6. Eu recebi, o doutor Eliseu passou tranquilidade, uma informação de um técnico da COFAP dizendo que os processos complementares eles não são analisados quando não tem o processo principal ainda não julgado. Pode ser que tenha erro uma coisa, mas como pressuposto de análise, então agradeço a doutora Gisele por ter me dado essa colaboração. Benefícios da informática, né? Do LIC já tem informação online, até para me criticarem também vem online, né? Não é só para ajudar, né? Não é o caso da doutora Gisele, eu estou falando de hoje. Conselheiro, você errou nisso, errou aquilo, então essa ajuda online nos facilita a discussão. Só uma partezinha. Eu também recebi por online essa informação, porque a procuradora Célia está acompanhando a sessão, que tem vários pareceres dela, inclusive, ela que trouxe essa informação de que não havia
Em alguns casos que ela está examinando, não havia esta obediência, né, ao processo principal. Erros ocorrem, todos nós sabemos, e mas estamos sujeitos a erro. É para ajustar justamente as melhores formas. É que a COFAP, então, a doutora Gisele está acompanhando, né, que tenha toda a diligência necessária para que esse tipo de situação não ocorra. Né? Senhor relator, com a palavra. 95,6%? Então, aprovado. Na sequência, tem a prestação de contas anuais 217.115, 2012, exercício de 2011, da Sercontel S.A. Telecomunicações, de responsabilidades de 2 gestores, Sr. Roberto Coutinho Mendes e Fernando Lopes Quiref. No período, o primeiro de 17/8 a 31/12 e o primeiro de 1º de janeiro a 16/8 de 2011. Na primeira análise, a diretoria de contas municipais apresentaram várias questões relativas a licitações, questões de conciliações bancárias, etc., foram feitos contraditórios e as informações por ambos os gestores, e a COFIN, né, agora é COFIN, por meio da sua opinião conclusiva, na que foi acompanhado pelo Ministério Público, afastou grande parte dos primeiros apontamentos, considerando regularizado, restando, porém, a falta de conciliação dos valores do Banco Itaú e Banco Santander, que não foram totalmente esclarecidos em relação a depósitos judiciais anteriores. Foram apenas anexados e-mails com questionamento aos bancos, mas não houve o saneamento. Também não encontrou fundamento nas razões apresentadas para conciliação contábil de informações constantes da prestação de contas. Em relação às licitações, foram afastadas e, por fim, manifesta pela irregularidade de ambas as contas, né, com aplicações de multa. Esse relator, depois da análise feita do processo, compartilha os pareceres pela irregularidade das contas. Inclusive, faço uma menção no voto sobre a retificação da indicação do responsável, que também foi feita na instrução e no voto, para sugerir a esta Câmara que julgue irregular as contas do senhor Roberto Coutinho Mendes, como gestor da Sercontel do exercício 2011, de 17 de agosto a 31/12, em razão do não encaminhamento de extrato dos bancos contendo as contas movimentadas no exercício e o saldo em 31/12, inconsistência de saldos contábeis em relação às posições dos extratos das instituições bancárias, e especificamente quanto aos valores bloqueados judicialmente e estarem inseridos como recursos disponíveis, e a não regularização dessas conciliações bancárias. E, ao contrário do que eu relatei, pela regularidade das contas do senhor Fernando Lopes Quiref, na gestão de janeiro de 2011 a 16/8 de 2011, aplicando-se multa ao senhor Roberto Coutinho Mendes, prevista no artigo 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, por 3 vezes em decorrência das irregularidades mencionadas, bem como a do artigo 87, 3b, da Lei Complementar 113, em razão do atraso na alimentação do 6º bimestre do SIM-AP. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. E só esclareço que o meu erro no relatório, que eu tinha apresentado a regularidade das 2 contas, mas foi o posterior gestor, né, que não apresentou as conciliações, e não o gestor até agosto. Tenho prestação de contas de Colombo Previdência, dos servidores públicos municipais, 238.136, 2014, exercício de 2013, após a primeira análise e manifestação do interessado, tanto a Coordenadoria de Fiscalização Municipal como o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas em função da ausência de licitação de transações efetuadas por empresas de consultoria de investimentos, classificação de risco, corretagem e custódia de ativos financeiros. A discussão que se tratou após o saneamento das irregularidades formais inicialmente constatadas foi a ausência de procedimento licitatório, quando a entidade aduziu
que essas empresas eram credenciadas nas aplicações financeiras do regime próprio de previdência, quando, na realidade, não se tratam de instituições financeiras de aplicação. Né? Trata-se de empresas de consultoria de prestação de serviço, onde há, inclusive, já precedente desta Corte de Contas, através do Acórdão 236/2012 do Tribunal Pleno, que as contratações de consultoria, agências especializadas de classificação de riscos, sociedades corretoras e instituições de custódia, dentre outros serviços acessórios individualizáveis e não credenciamento de aplicações financeiras, deve ser objeto de prévio procedimento licitatório, na forma da Lei 866/93, que é o caso deste protocolado, razão pela qual esse relator compartilha as conclusões dos pareceres, que é pela irregularidade das contas do senhor Eliseu Ribeiro dos Santos, como presidente da Colombo Previdência, dos servidores públicos municipais de Colombo, exercício 2013, com base na ausência de licitação para essas transações, aplicando-se multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º, e 87, inciso 4º da Lei Complementar 113, em função da irregularidade das contas e despesas sem prévia licitação. Está em discussão. Aprovado. Tenho na sequência 171.233/2016, Câmara Municipal de São Tomé, exercício de 2015, Coordenadoria de Fiscalização Municipal e Ministério Público de Contas manifesto pela regularidade das contas do senhor Milton Muniz Neto, presidente da Câmara de São Tomé, no exercício de 2015, e esta é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Também irregularidade das contas do exercício 2015, conforme pareceres da COFIN do Ministério Público, no protocolo 174.887/2016, da Câmara Municipal de Francisco Beltrão, de responsabilidade de Helenir de Souza Maciel. Está em discussão. Aprovado. 197.690/2016, Câmara Municipal de Missal, Diretoria de Contas Municipais ou Coordenadoria de Fiscalização Municipal e Ministério Público de Contas, manifesto pela regularidade das contas, e essa é a proposta de voto, pela regularidade das contas do senhor José Schneider, como presidente da Câmara de Missal, exercício 2015. Regular. Mesma proposta de regularidade das contas na Câmara Municipal de Ivaiporã, 212.150/2016, responsabilidade do senhor Fernando Rodrigues Dorta, com base nos pareceres uniformes. Exercício 2015. Regularidade, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Também tenho regularidade das contas do Serviço de Águas de Sarandi, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, exercício 2015, de responsabilidade do senhor Antônio Del Nero, que não é o presidente da CBF, que é pela regularidade conforme parecer, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 236.076/2016, Previdência Social dos Servidores Públicos de Francisco Beltrão, exercício 2015, pela regularidade das contas, conforme pareceres da Coordenadoria de Fiscalização Municipal e Ministério Público, de responsabilidade das senhoras Lucemara de Bacher e Xana Cristina Zucconelli. Está em discussão. Aprovado. Fundação Municipal de Esporte, Cultura e Lazer de Saudade de Iguaçu, protocolo 245.601/2016, também prestação de contas, exercício 2015. A proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas do senhor Marcelo Chardozin. Está em discussão. Aprovado. Também regularidade das contas da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi, protocolo 251.679/2016, de responsabilidade do senhor Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira, exercício 2015, conforme pareceres uniformes, senhor presidente. Aprovado. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal de Missal, 203.801/2016, exercício 2015, a proposta de voto acompanha pareceres da COFIN e Ministério Público, pela emissão de parecer prévio recomendando regularidade das contas do senhor Adilto Luiz Ferrari, como prefeito de Missal do exercício de 2015. Regular. 209.494/2016, prestação de contas do Poder Executivo de Francisco Beltrão, proposta de voto, acompanha os pareceres uniformes pela expedição de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do senhor Antônio Cantelmo Neto, como
Prefeito de Francisco Beltrão, exercício 2015. Regular. 252, 250, 2016, prestação de contas do município de Ivaiporã, Poder Executivo, exercício 2015. A proposta de voto acompanha os pareceres da COFIN e Ministério Público de Contas pela expedição de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do senhor Luiz Carlos Gil. Regular. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Agradeço a Vossa Excelência. E 5. E acredito que seja mais um recorde de Vossa Excelência na segunda Câmara, 1h03, mas muito trabalho pela frente, com certeza. E concedo a palavra à Sua Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Muito obrigado, senhor presidente e mais membros que compõem essa segunda Câmara. Eu inicio minha pauta, senhor presidente, pelo processo que eu solicitei inclusão em mesa, 500-393-16, é uma certidão liberatória, município do Dr. Ulisses. COFIT, COEX e COFAP foram pelo deferimento do pedido. COFIN, pelo indeferimento em razão de pendências na agência de obrigações, não publicação do relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2016. Ministério Público de Contas, indeferimento em razão dos apontamentos da COFIN. Eu voto, senhor presidente, pelo deferimento do pedido, observando que o relatório resumido foi publicado e que a única pendência se restringe à entrega dos módulos SIM-AM dos 3 primeiros meses do 16. Aplico, com fundamento no princípio da isonomia, o despacho 3.095 de 16 do Gabinete da Presidência, que autoriza a expedição de certidão liberatória quando essa é a única irregularidade. Está em discussão. Aprovado. Processo 130.82509, prestação de contas municipal, Ocimar Roberto Barnert de Camargo e outros. COFIN e Ministério Público de Contas pela regularidade e aplicação da multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/5, em razão do atraso da entrega do 6º bimestre do SIM-AM ao senhor Ocimar Roberto de Camargo. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas, considerando que o responsável pela alimentação do SIM-AM referente ao 6º bimestre era o senhor Ocimar Roberto Camargo, cuja a gestão se encerrou em 13/2/9, isto é, apenas 3 dias da data estabelecida para envio dos dados eletrônicos, que seria 10/2/9. Deixo de aplicar a multa sugerida pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas, votando pela regularidade das contas, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Próximo processo, 199.86809, uma prestação de contas municipal, Mário Luiz Lanziani e outros. COFIN, Ministério Público de Contas, pela regularidade e multa do artigo 87.3b, a Lei Complementar 103/5, ao senhor Mário Luiz Lanzani, em razão do atraso de 52 dias na entrega no 6º bimestre do SIM-AM. E eu voto pela regularidade sem aplicação de multa, haja vista que o gestor responsável pela obrigação do 9 era o senhor Clóvis Pérez. Está em discussão. Aprovado. Processo 203.839, prestação de contas municipal, Edson Antônio Primon. COFIN, Ministério Público pela regularidade, e é assim que eu voto, senhor presidente. Aprovado. Processo 966.87915, uma tomada de contas extraordinária, Luiz Goulart Alves e outros, tomada de contas extraordinária do exercício do 15, instaurada por ter sido constatado a contratação de sociedade empresarial impedida de contratar com a administração pública. COFIN, Ministério Público de Contas, procedência parcial da tomada de conta extraordinária para julgar as contas regulares com ressalva e determinação. E eu voto, senhor presidente, pela procedência parcial da tomada de contas extraordinária para julgar as contas regulares com ressalva, tendo em vista que o município editou norma própria estabelecendo a necessária verificação de cadastro de licitantes. Deixo de acatar a determinação proposta pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas nesse sentido. Está em discussão. Aprovado. Processo 167.18409, prestação de contas de transferência, Vera Lúcia Magalhães Vieira e outros. COFIT, pela regularidade com ressalva e multa. Ministério Público, regularidade com recomendações e aplicação de multa. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas com ressalva e recomendações.
deixe de aplicar as multas em face da movimentação dos recursos em mais de uma conta corrente de informação de movimentação de recursos em despesas relativas a outros convênios, visto se tratar de prestação de contas de entidades municipais referente ao exercício do 8, quando se estava diante de uma ação pioneira desse tribunal que visava, sobretudo, a orientação dos jurisdicionados, razão pela qual entendo que as faltas ora apontadas, que não provocaram um dano ao erário, devem ser objetos de mera ressalva, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 249.702.11, prestação de contas de transferência, Secretaria de Estado de Saúde, Michele Caputo Neto e outros. Conflito do Ministério Público pela regularidade com ressalva e multa pelo atraso de 225 dias na apresentação da prestação de contas. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 535.067.12, prestação de contas. Senhor presidente. Conselheiro Guimarães. Só para me declarar impedido nesse protocolado. Anotado o impedimento, está convocado auditor Tiago Pedroso. A prestação de contas de transferência, senhor presidente, município de Medianeira, Instituto Brasil Melhor, Elias Carrer e outros. Conflito do Ministério Público de Contas e irregularidade com devolução integral dos recursos e multa. E eu voto, senhor presidente, pela irregularidade das contas, devolução integral dos recursos de forma solidária pelos gestores da entidade e pelo prefeito municipal à época, e multa e comunicação ao Ministério Público do Estado do Paraná. Está em discussão. Está aprovado. Processo 805.840.12, prestação de contas de transferência, município de Curitiba, Luciano Dutti, Carlos Alberto Richa e outros. COFIT, pela regularidade com recomendações, por se tratar do período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT, ressalvando o atraso de 30 dias na prestação de contas e multa pela ausência dos orçamentos de pesquisa de preço. Ao Ministério Público de Contas, pela regularidade e multa ao gestor municipal a quem competia prestar contas. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade com recomendação, afastando a multa, conforme precedentes desse tribunal, por se tratar de período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Está em discussão. Aprovado. Processo 608.142.13, prestação de contas de transferência, município de Pinhais e outros, COFIT Ministério Público, regularidade, ressalvando extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e recomendações. E é assim que eu voto, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Processo 749.77.313, prestação de contas de transferência, Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba, Marie Salete Dalpraducci e outros. COFIT Ministério Público pela regularidade com ressalva e recomendações, e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 570.033.14, prestação de conta de transferência, município de Ponta Grossa e outros. COFIT, regularidade com recomendações. Ministério Público de Contas, regularidade, ressalva e recomendações. Eu voto pela regularidade das contas com recomendações, afastando a ressalva proposta pelo Ministério Público de Contas por se tratar de período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, processo 59696410, eu solicito manter adiado. Está anotado. Próximo processo, senhor presidente, 538.143.11, relatório de auditoria, município de Curitiba, Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. Esse é um relatório de inspeção realizado entre maio do 11 e novembro do 12, nas ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, de gerenciamento do aterro sanitário de Curitiba. COF, aprovação do relatório e imposição de determinações. Ministério Público de Contas, aprovação do relatório da auditoria e adoção das recomendações constantes nas instruções da unidade técnica. Esse processo, senhor presidente, o conselheiro Fernando Guimarães pediu vistas, pelo que eu me lembro, ele entende que deve ser dado determinações e eu, no caso, apresentei o voto pelo relatório de auditoria por recomendações. É isso, né, conselheiro Fernando? Senhor presidente, só eu verifiquei, na realidade, tem uma determinação também para apresentar um plano de monitoramento pela casa. Então, se vocês adotar as recomendações, todas as recomendações e providências do relatório, que é o monitoramento pela casa, eu acompanho o voto de vocês. Então está adotado? Está adotadíssimo. Aprovado. Processo 115.12612, prestação de contas anual, Luiz Ernesto de Giacometti, José Carlos Chiavinato e outros. COFIN, Ministério Público de Contas, regularidade e multa pelo atraso de 6 dias na entrega do 6º bimestre do SINAM. Eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas, com
considerando que o atraso na entrega do sexto bimestre do SINAM não foi expressivo e que somente ocorreu uma única vez, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, deixo de aplicar a multa sugerida pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas. Foram apenas 6 dias e apenas uma vez, senhor presidente. Então, eu voto pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 154.46612, prestação de contas anual, Fernando Brambila e outros. COFIN, pela regularidade e multa pelo atraso de 44 dias na entrega do sexto bimestre do SINAM e 50 dias na entrega do sexto bimestre do SINAP. Ministério Público de Contas, pela regularidade com ressalva e multa. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas com ressalva. Considerando-se mais o aspecto preventivo, educativo que sancionatório da multa pelo atraso no envio das informações bimestrais, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, aplico uma única multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/5 ao senhor Fernando Brambila. Está em discussão. Aprovado. Processo 187.313.12, prestação de contas anual, Carlos Bandieira de Matos e outro. COFIN, pela regularidade e multa pelo atraso de 43 dias na entrega do sexto bimestre do SINAM e 50 dias na entrega do sexto bimestre do SINAP. Ministério Público de Contas, pela regularidade e multa. E eu voto pela regularidade das contas e, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, aplico uma única multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/5 ao senhor Carlos Bandeira de Matos. Está em discussão. Aprovado. Processo 255.718.12, uma prestação de contas anual, Elson Munareto e outros. COFIN, pela regularidade e multa, pelo atraso de 8 dias na entrega do sexto bimestre do SINAM e 2 dias na entrega do sexto bimestre do SINAP. Ministério Público de Contas, pela regularidade e multa. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas com ressalva, considerando que o atraso na entrega do SINAM e do SINAP não foram expressivos e que somente ocorreu uma única vez, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, deixo de aplicar as multas sugeridas pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 168.096.13, prestação de contas anual, Misael Alves da Silva e outros. COFIN, regularidade das contas com ressalva e multa pelo atraso de 3 dias na entrega da prestação de contas. Ministério Público de Contas, regularidade das contas com recomendação, afastando a multa, uma vez que comprovada a entrega tempestiva das contas. E é assim que eu voto. Aprovado. Processo 172.034.13, prestação de contas anual, Adelino Lopes da Silva, Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara. COFIN, pela regularidade. Ministério Público de Contas, regularidade com ressalva, devido ao saneamento das irregularidades no curso da instrução processual. E é assim que eu voto. Está aprovado. Processo 193.090.13, prestação de contas anual, Aguinaldo Rufino de Carvalho e outros. COFIN, pela regularidade, ressalvando o exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado 6, haja vista a regularização do cargo de contador no exercício posterior. Ministério Público de Contas, pela regularidade das contas, com ressalva e recomendação para regularizar o registro do contador no SINAP. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas com ressalva. Deixo de acolher a proposta ministerial, pois observo que tramita nesta casa o processo de admissão do servidor Ronivaldo José Estevão. Aprovado. Processo 185.814, prestação de contas anual, Cristiane Pellier Schneider, Sercontel Participações S.A. COFIN, Ministério Público de Contas, pela regularidade, e é assim que eu voto, senhor presidente. Aprovado. Processo 376.393.14, prestação de contas anual, Paulo Deola e outros. COFIN, Ministério Público, pela regularidade, e é assim que eu voto. Aprovado. 437.988.14, prestação de contas anual, Luiz Alberto Raiduc, Secretaria de Saúde de Umuarama, senhor presidente. Prestação de contas da Secretaria de Saúde de Umuarama, conforme a Instrução Normativa 97.14, exercício financeiro do 13, de responsabilidade do senhor Luiz Alberto Raiduc. Confio em Ministério Público de Contas pela regularidade, e é assim que eu voto. Aprovado. Processo 215.778.11, prestação de contas do Prefeito Municipal, Maria Aparecida de Souza Lima Baci, município de Santa Mariana. COFIN, irregularidade das contas e multa diante das seguintes irregularidades: abertura de crédito adicional acima do limite autorizado, sendo que o limite autorizado era de 7% e foram abertos 30,78%. E mais, extrapolação de despesas com pessoal sem atingir a redução determinada pelo artigo 23 da Lei Complementar 101 de 2000. Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas e multa. E eu voto, senhor presidente,
pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas. Deixo de aplicar a multa proposta pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas, por entender que a recomendação pela irregularidade das contas é medida bastante para sancionar a conduta da gestora. Está em discussão. Aprovado. Processo 138.880.13, prestação de contas do prefeito municipal Eduardo André Gaievski, Milton Andriola, município de Realeza. Confio no Ministério Público de Contas pela regularidade e é assim que eu voto, senhor presidente. Vossa Excelência propõe regularidade do senhor Gaievski. Pelas contas, né? Pelas contas. Está aprovado. 261.461.16, prestação de contas do prefeito municipal, Natal Nunes Maciel, município de São Pedro do Iguaçu. Confio no Ministério Público pela regularidade e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, processo 188.859.12, eu solicito manter adiado. Está adiado. Eu quero agradecer a atenção. A pauta está esgotada, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pelo relato sempre brilhante da pauta e concedo a palavra para a Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso, que, ao que me consta, relata o seu primeiro processo nesta segunda Câmara. Verdade, presidente. Obrigado. Mais membros. Eu trago o processo 32650313, um ato de aposentadoria da servidora Magda Adriana Breda, concedida pelo Paraná Previdência. Inicialmente, a unidade técnica verificou a ilegalidade do ato de aposentadoria, porque o Paraná Previdência não considerou no cálculo da aposentadoria o período de contribuição da servidora, ou as contribuições da servidora enquanto ela esteve vinculada ao regime geral de previdência social, contrariando o que dispõe a Lei 10.887 de 2004. Foi realizada uma diligência inicial para a Previdência que não respondeu. Inicialmente, novamente, a unidade técnica propôs a negativa de registro do ato e, num primeiro momento, o Ministério Público propôs a realização, uma abertura de um novo contraditório ao Paraná Previdência. O Paraná Previdência respondeu apenas juntando aos autos uma certidão do INSS onde constavam os valores do salário de contribuição daquele período em que ela esteve vinculada ao RGPS, mas não justificou a razão de não ter incluído aqueles valores no cálculo do benefício e também não corrigiu o ato. Depois disso, tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público se manifestaram pelo registro do ato, pela legalidade, sem maiores considerações a respeito. Eu discordo desse posicionamento da unidade técnica e do Ministério Público, porque, apesar de ter tido duas oportunidades para se manifestar, o Paraná Previdência não se manifestou a respeito da ilegalidade, contrariando a Lei 10.887, que estipula que no cálculo dos proventos de aposentadoria será considerada a média das maiores remunerações, utilizando todas as contribuições aos regimes de previdência que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Sendo assim, a proposta que eu trago à Câmara é que negue registro do ato de aposentadoria, determine ao Paraná Previdência a intimação da servidora, nos termos do pré-julgado 11 do Tribunal, e determina ao Paraná Previdência que adote as providências previstas nos artigos 302 e 303 do Regimento Interno, que seriam a adoção das medidas regularizadoras cabíveis e, posteriormente, a emissão de um novo ato sem a ilegalidade. É a proposta. Está em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Em função de haver uma determinação, a Paraná Previdência, e considerando que existe um parentesco entre eu e o presidente da Paraná Previdência, eu vou me dar por impedido nesse processo, por ter determinação a presidência da Paraná Previdência.
Consulto o conselheiro Fernando Guimarães, que acompanhou a matéria, mas não estava no quórum. Então, eu vou pedir vistas, se não houver objeção do relator, para que, com o impedimento do conselheiro Fábio, na próxima sessão, possa até se debater com o conselheiro Fernando Guimarães a matéria. Está cumprida a missão de Vossa Excelência por hoje. Sim, obrigado, presidente. Agradeço e passo ao relato da pauta que me foi confiada. Tenho alertas 687.902.15, município de Caloré, onde COFIN e Ministério Público se manifestam pelo encerramento e, posterior a pensamento, a respectiva prestação de contas anual, ou seja, de 2014. 764.133.15, município de Bom Sucesso, também expedição de alerta. 935.671.15, município de Fazenda Rio Grande. E 272.560.16, município de Cerro Azul. 301.633.16, município de Santo Inácio. 329.970.16, município de Teixeira Soares, todos eles pela expedição do alerta, sendo que neste de Teixeira Soares determina-se registro de pendência junto à COFAP e posterior juntada do presente expediente à prestação de contas anual do município, ou seja, contas de 2015. Todos eles, repito, pela expedição do alerta. Em discussão, pela aprovação. O protocolo 139.487.14, município Diamante do Oeste. Tomada de contas extraordinária. Pela ordem, senhor presidente. Conselheiro Fábio Camargo. Eu gostaria de solicitar vistas esse processo. Então, não havendo objeção, vistas ao conselheiro Fábio Camargo. Sistema CIT, Sistema Integrado de Transferências, 757.7613, município de Quedas do Iguaçu. 97.338.13, município de Candói. 288.067.13, Medianeira. 606.336.13, Serviço Social Paraná Cidade, todos eles manifestações da diretoria e do Ministério Público pela regularidade com recomendação. Em discussão, pela aprovação. 464.865.15, Instituto de Previdência de Prudentópolis, aposentadoria de Zilda Kloster Neves, professora ensino fundamental de Prudentópolis. A COFAP opinou pelo registro, identificou atraso no encaminhamento, Ministério Público também pelo registro e a proposta do relator pela legalidade e registro, e observando que os documentos foram encaminhados pela referida gestora. Em discussão, pela aprovação. 485.129.15, também do Instituto de Previdência de Prudentópolis, aposentadoria de Maria de Fátima Pacheco Franca, COFAP pelo registro, Ministério Público pelo registro, a proposta do relator, legalidade e registro. Protocolo 415.779.16, município de Congoinhas, solicitação de certidão liberatória, houve protocolado em duplicidade pelo encerramento. Está aprovado. O protocolo 275.336.12, eu, atendendo ao que indicou o Ministério Público, entendo que se faz necessária uma diligência, haja vista a falta
de documentação. Está em discussão, aprovada a diligência. Protocolo 259.907/14, Câmara Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, 2013. COFIN, regularidade com ressalva. Ministério Público acompanha e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. O 250.660/15, Câmara Municipal de Londrina, trata-se de retificação de acórdão. Prestação de contas 2014, responsabilidade Roni dos Santos Alves. O processo foi julgado na sessão da segunda Câmara, em 22/6/16, pela regularidade plena das contas. Entretanto, deixou de constar no relato a proposta de desentranhamento das peças 13/66 dos autos para autuação como tomada de contas especial, nos termos consignados nos opinativos da COFIN e do Ministério Público. Assim, mantenho a proposta pela regularidade das contas, determinando desentranhamento das referidas peças e sua autuação como tomada de contas especial. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 257.412, prestação de contas da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, 2011, responsável Fernando Alberto dos Santos. Processo foi relatado em 29/6, ocasião em que pedi adiamento, tendo em vista solicitação do Ministério Público quanto à instauração de tomada de contas extraordinária, visando apurar eventual superfaturamento na contratação de serviços contábeis. Nós observamos, e o parquê observou, que foi gasto um total de 51.360 com serviços contábeis no exercício de 2011, enquanto que a servidora efetiva contratada foi de 33.255,79 em 2015. Destaco que esta servidora, efetivamente, foi admitida apenas no mês de março de 2015, recebendo parte daquele mês e passando a receber a sua totalidade a partir do mês de abril. Desse modo, caso a servidora tivesse elaborado a totalidade do exercício de 2015 e somando-se cota patronal do INSS, o Fundo de Garantia, em torno de 8%, depreendo que os gastos ultrapassariam o montante, aproximadamente de R$ 52 mil. Assim mesmo, com a projeção inflacionária, não vislumbro o suporte fático que justifique a instauração da tomada de contas para eventual apuração de superfaturamento. Motivo pelo qual ainda repriso Instrução Normativa 7112 do TCU, a qual dispensa a instauração de tomada de contas especial sobre valores inferiores a R$ 75 mil. A proposta do relator pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 280.744 já foi retirado de pauta no início da sessão, haja vista juntada de documentação. 263.530/14, município de Entre Rios do Oeste, período 2013. As manifestações da COFIN pela irregularidade apresentam uma série de inobservâncias e formalidades não atendidas pela municipalidade. O Ministério Público também se manifesta pela irregularidade e fazendo determinações. A proposta, com ampla argumentação que apresento, é pela emissão do parecer prévio, no sentido de indicar irregularidade das contas do município de Entre Rios do Oeste,
2013, responsável Jones Neuri Hayden, recomendando, em caráter preventivo, a adoção das medidas elencadas no parecer ministerial no que tange à prestação de serviços na área de saúde. Determino a aplicação das seguintes sanções ao Sr. Jones Neuri Hayden. Multa do 87.4G da Lei 113/2005, valor de R$ 1.450,98. Multa do 87.4G, também R$ 1.450,98, em razão da contratação sem concurso público. Multa do 87.4G, R$ 1.450,98, pela inobservância dos princípios constitucionais na execução do processo licitatório, contrariando a lei de licitações. Multa do 87.4G, no valor de R$ 1.450,98, em face da ausência de controle e fiscalização dos contratados para a prestação de serviços na área da saúde, contrariando também o artigo 67 da Lei de Licitações. Multa do 87.4G, valor R$ 1.450,98, em razão da contabilização dos gastos com terceirização, em desacordo com o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está em discussão, está aprovado. Estou alertado que deixei de relatar Nova Prata do Iguaçu. Acho que a minha pauta está diferente da minha equipe de trabalho. Eu não estou achando Nova Prata do Iguaçu. Achei. É o 515.389.15, tomada de contas extraordinária, apuração de impropriedades relacionadas à emissão de documentos fiscais antes da nota de empenho, em descompasso com a normativa prevista no artigo 60 da Lei 4.320/64. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, COFIM, pela instrução, pugnou pela regularidade com ressalva. Ponderando que, a partir de junho de 2015, regularizou-se o procedimento de empenhamento das despesas. O Ministério Público acompanhou. Restou incontroversa a emissão de documentos fiscais sem prévia nota de empenho, em flagrante violação ao disposto no caput do artigo 60 da Lei 4.320/64. Faço também ainda, em nome da razoabilidade e da proporcionalidade, a argumentação para propor regularidade com ressalva do objeto da presente tomada de contas extraordinária, qual seja a emissão de documentos fiscais antes da nota de empenho, em descompasso com a Lei 4.320/64, determinando a aplicação de multa do 87.4G da Lei 113/2005, Lei Estadual, ao Sr. Volmar Grau, responsável pelo Departamento de Compras, e ao Sr. Adroaldo Hoffelder, prefeito, em razão desta violação do artigo 60 da 4.320/64. Está em discussão. Está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será na quarta-feira vindoura, 20 de julho, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.